Então, nós estamos aqui no dia 26 de janeiro de 2025, Luiz Portugal, Anatomia da Propaganda. Eu tenho Felipe do Além da Última Página para mais uma semana de ideias, de achismos e ideias, como se diz, polêmicas, né? Que fazem a gente perder amizades e ouvir reclamações. E aí, Felipe, tranquilão? Tudo bom, meu companheiro? Como é que vai? Estamos aqui de novo. Mais um dia de gravação, onde vamos aqui fazer uma terapia e incomodar algumas pessoas e fazer inimizades, né? Porque hoje, assim, sem introdução, eu tô nessa filosofia agora, cara. Eu sou eu odeio essa galera, aí a gente acha que tem uma fórmula, né? Tem que fazer introdução. Olá, galerinha! Aqui, não precisa. Eu estou agora, eu sigo a linha daquele pessoal que eu gosto, que é assim, vamos começar normal e é isso aí. Tá? E vamos ver o que vai dar. E vamos ver o que vai dar. Isso, eu acho isso maravilhoso. Vamos lá. E para que eu ganhe tempo na hora de jogar essa introdução no Instagram, então você está pegando um pedacinho, vai lá no YouTube, porque vai estar lá a gravação, tá? Então vai lá. Que você está vendo 1 minuto e 30 só de introdução, né? Tem muito assunto aqui. Nós falamos de perder amizades e ouvir reclamações, porque o Felipe veio com um assunto que eu acho muito bacana, mas esse aqui a gente vai... É um assunto meio complicado, porque nós vamos falar de um assunto que é tabu, né? Vamos falar sobre a posição do homem no mundo contemporâneo, né? O homem, no mundo moderno. A castração do homem no mundo contemporâneo na leitura de 3 filmes, a partir da leitura de 3 filmes. Que é 3 excelentes filmes. Que é um assuntinho que pode render uma perda de amizade, assim, se você tem... Diminuir círculos sociais, né? É isso aí. Mas se você tem gatilhos com esse assunto, eu só lamento, vai com Deus e siga a sua vida. Porque a gente está aqui para falar a real das coisas, né, cara? Até porque é um papo de boteco entre 2 amigos que conversam isso na mesa do bar, a gente quer falar isso aqui para ficar registrado e para que você também possa participar. E para estimular a sua capacidade interpretativa também, né? Que assim, né? Vamos lá. se você tem umas críticas que vêm fruto de incapacidade de interpretação, né, cara? Quando a gente fala de algumas coisas, a gente fala de algum assunto, a pessoa tem algum gatilho, sei lá, algum trauma. Assim, vocês estão sendo preconceituosos com determinado assunto. Cara, escuta bem o núcleo, né? A espinha dorsal do assunto que a gente está falando antes de... Né? Abre o seu coração para assuntos novos, abre o seu coração para poder ouvir ideias novas, né? A gente faz isso com outras coisas também, né? Então tá tudo certo. Então, a castração do homem contemporâneo, do homem moderno, à luz de 3 filmes, que são os filmes O Taxi Driver, né? Clube da Luta e o Dia de Fúria. Aliás, maravilhoso Dia de Fúria. Dia de Fúria é um filme que eu sempre paro para assistir quando parava, né? Que eu não vejo mais, não estou vendo mais televisão. Porque a gente vê tudo no computador hoje, né? Ninguém acha que a televisão sempre de cenário, né? Sempre nos lugares. Sim. Mas eu sempre, quando passa Dia de Fúria, é um filme que eu paro para ficar vendo, cara, as cenas. Assim, eu perco ali uns 20 minutinhos assistindo, assim, tá passando na Rede Globo, sei lá. Não deve mais passar esse filme na sessão da tarde. Ou nem deve ter mais sessão da tarde. Eu tô deslocado no espaço-tempo. Mas, enfim. E Clube da Luta, que é um filme que nós assistimos o filme e nós lemos o livro. Sim. Também. Cometemos o erro de ler o livro depois de ver o filme. Exatamente. E o Taxi Driver, que é um filme que eu confesso para vocês que eu quero reassistir mais algumas vezes, porque é um filme que tem alguns detalhes, algumas leituras que você pode fazer, né, de vários aspectos dele, né, são bem interessantes. Cada cena cada pedaço do Taxi Driver você pode tirar bastante discussão, né? Inclusive, na verdade, acho que dos 3, né, cara, as 3
Os 3 filmes são obras polêmicas e elas têm essa interseção de ter visto na internet uma abordagem que busque essa interseção entre as obras, que eu costumo chamar essa interseção, batizei de trilogia da revolta. E isso se liga diretamente com o tema que a gente vai abordar, que é a posição masculina, a posição do homem na sociedade contemporânea, ou a sua castração, né? E cada um desses filmes aborda esse tema sob um viés um pouquinho diferente. Mas antes da gente começar a abordar as 3 obras, eu já quero dar um aviso aqui que eu acho importante, não é nem aviso de spoiler, que isso também é importante, né? Mas não é exatamente o que eu quero dizer. É porque a sociedade anda muito cheia de dores, né? Então, antes de você dizer alguma coisa, as pessoas já estão te julgando. Então, pessoal, quando a gente fala castração do homem moderno ou a posição do homem na sociedade contemporânea, nenhum de nós aqui é red pill, nem black pill. A gente não faz parte de nenhum movimento misógino, nem coisa do tipo, entendeu? É porque, assim, as 3 obras abordam o papel masculino. Há outras obras que abordam o papel feminino na sociedade contemporânea. Inclusive, ontem eu terminei de ler uma leitura sobre o papel da mulher como mãe, na sociedade contemporânea, etc. Então, em outros episódios, a gente também vai abordar questões sociais relativas aos papéis femininos. Mas não tomem o tema do episódio como, caralho, esses 2 red pill, filho da puta aí, porra, não tem nada disso aí, pessoal. Como foi dito aí antes aqui, isso é um exercício interpretativo e é o que a gente estimula a audiência a fazer. Assistir o filme e buscar as suas camadas de interpretação, porque tem alguns filmes, e todos esses 3 filmes, numa primeira visão, numa primeira assistida, a camada mais superficial dele vai te impactar, e você fala, caralho, é isso mesmo e tal, e não, o filme, ele vai te enganar, essas 3 obras elas te enganam, por isso que elas merecem ser reassistidas, para que em releituras dessa obra você consiga enxergar coisas que a priori você não viu, e isso é o que a gente vai destrinchar nesse episódio. Mas se você virar red pill por fazer uma leitura cruzada dessas 3 obras, parabéns para você. Siga em frente, meu querido, porque assim... Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, a gente não é de nenhum... Até porque a gente não faz parte de nenhum clubinho. Mas, entretanto, né, a gente também tem posições bem assertivas em relação a... Cara, tem negócio que está muito estranho, entendeu? Tipo, tem umas coisas que estão muito estranhas. Sim. E há realmente uma certa castração, né? Que a gente vai tentar discutir aqui da nossa maneira, mas é aquele meio termo, né? Entre não seguir, porque também se você segue essas cartilhas, tipo, eu faço parte do clube de red pill, não sei o quê, porque, cara, todo tipo de clubinho com pacotes são sempre uma certa forma de imbecilização, né? Isso aí, com certeza. Acho que a gente concorda com isso, né? Mas, assim, não tenha medo de também ter posições, claro, na beira da proteção jurídica, tá, pessoal? Também, né? Sair pela internet, né, falando um monte de absurdos, né? Mas, porra, tem posições também, tem um pouco de coragem moral, tem posições firmes em relação às coisas, né? Se você acha que determinada coisa tá com problema, sei lá, eu acho que, por exemplo, há uma super proteção jurídica das mulheres em detrimento de em algumas certas situações contra o homem, alguma coisa, defenda essa posição. Inclusive, como eu sempre digo, há outras obras da cultura pop que abordam exatamente o que tu falou. Garota Exemplar é sobre isso, né? Com o Ben Affleck. Então vai, cara. É nosso desejo para você. Já temos o corte do começo, então vou repetir. Tá no YouTube, tá? Porque essa introdução que o Felipe fez ficou melhor do que a introdução. Então, vá lá no YouTube que isso aqui é só um pedaço. Mas antes, como foi esta semana? Né? O que você viu essa semana? O que você leu de material? Alguma coisa interessante que você tenha visto? Cara, eu fiz, a gente comentou agora, né, sobre Clube da Luta, aí você comentou que a gente assistiu o filme e depois fez o caminho inverso, né? Depois lemos o livro e tal. Até porque somos nascidos na mesma década, uma diferença mínima, então quando a gente já chegou a fase de entender as coisas, Clube da Luta, o livro já era bem antigo e o filme ainda estava na boca do povo, né? Então, talvez por um processo natural. Só que essa semana eu fiz o contrário. Eu estabeleci aquela meta, a gente até comentou sobre isso no episódio anterior, de escolher 24 obras para lê-las no primeiro semestre.
para quem lê muito, quer dizer, para quem lê pouco, 24 livros é muita coisa, mas para quem lê muito, 24 não é nada. E eu tô nesse meio termo. Tô tentando esse exercício de perseverança, de não perder o hábito de ler com frequência, e aumentar as metas. Então, fechei o terceiro livro de janeiro e foi um material nacional. Eu li Uma Família Feliz, do Rafael Montes, publicado pela editora Companhia das Letras. Terminei de ler ontem e na sequência já aluguei o filme no YouTube e já assisti a adaptação. Então, livro de autor nacional e a adaptação obra do cinema nacional ali e tal. Cara, gostei, velho. É o segundo livro desse ano, li 3. O primeiro foi um suspense e os outros 2 foram suspenses domésticos. Uns thrillers que se passam dentro do ambiente familiar e tal. E é interessante pegar um exemplo tupiniquim aqui, né? Nascido em terras, feito em terras brasileiras, e assisti a adaptação também. Gostei de muita coisa, outras coisas não. Mas uma parada, já te digo, no episódio anterior eu desci a lenha num dos livros mais vendidos de suspense do ano passado, que foi A Empregada. Então, assim, é um orgulho patriótico dizer que Uma Família Feliz do Rafael Montes é muito melhor do que o top 1 dos mais vendidos de suspense do ano passado. Muito melhor. É um livro excelente? Não é. Carece de ritmo e tal, mas no geral é muito melhor. Uma família feliz, um casal já tem 2 filhas, acaba engravidando, a moça tá gestante de um bebê, e a chegada do novo bebê estremece um pouco a unidade familiar, e ele mostra muito, eu acho legal, a parte que eu mais gostei é que ele desromantiza tudo aquilo que se fala a respeito da gravidez, né? Existe um tabu, não sei se na sociedade em geral, mas acho que é mais entre as mulheres, que a gravidez é um negócio lindo, romântico e tal, e o livro mostra que, assim, é difícil, ele mostra muito o quanto as mudanças da gestação mexem com a cabeça da mulher, e a chegada da criança mexe com a dinâmica da família e tal, e isso vai, só que é interessante porque vai criando um clima de suspense, porque a moça começa a perder a sanidade. Então o autor aborda questões como depressão pós-parto e tal. Então não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque nem é o tema central do episódio, mas recomendo demais a leitura, Uma Família Feliz. E pro cara que não gosta de ler, que é uma vergonha não gostar de ler, assista o filme, tá para alugar no YouTube por R$ 6,90, Uma Família Feliz. Vale muito a pena. Talvez assistindo o filme você se sinta compelido a ler a obra também, então tá valendo. Foi isso que eu consumi essa semana aí. Terceiro livro do mês, estou muito feliz. É bom nesse quadro de o que você fez essa semana, né? Porque quando você não faz nada, você fala, porra, não fiz nada, cara. Não, mentira. Sou um inútil. Sou um inútil. Eu vou fazer uma opinião contrária, vou dar uma opinião contrária do Felipe. Se você não gosta de ler, não tem problema. Leia do mesmo jeito. Porque eu não gosto de trabalhar, eu tenho que trabalhar de qualquer forma. Então, assim, não tem problema, cara. Mas faça disso separe um período do dia e faça. Mas faz parte. Tem gente... inclusive uma dica que a gente falou... Eu também não gosto de trabalhar. Quem que gosta, né? Como dizia meu falecido tio, quem inventou o trabalho não tinha mais o que fazer. Então, assim, que dica que eu dou? Se você não gosta muito da leitura, coisa visual, né? Experimenta fazer leituras, entre aspas, por audiobook. A gente tinha falado disso aí em outros momentos, tá? Eu conheço um cara que ele não lê, mas ele lê, tá? Porque ele só consome material por audiobook. Às vezes é a tua praia, não tem problema, tá? Mas isso que o Felipe tá falando é assim, cara, separa 30 minutos do teu dia aí, não vai te matar. A gente tá dando dicas, tem lista que a gente já deu ali nos perfis do Instagram, não custa nada, começa aí por livros infantis, se você tá você ainda nunca leu nada na sua vida. Livros infantis é ótimo. Inclusive bons livros infantis, cara. Às vezes a gente lê livros infantis sem saber, por exemplo, o Hobbit, a gente lê sem saber que é um livro sim. Que seria voltado para o público infanto-juvenil. Maravilhoso, cara. Então vá sem medo. E como o Felipe é mais dedicado do que eu, mas eu sou mais fofoqueiro, eu vou trazer fofoca aqui, porque né? Também é bom, né? Você agora está na mureta comigo, né? Então, acompanha aqui esse assunto interessante. Porque essa semana saiu a lista de nota
Eu não li, não fui a fundo nesse assunto, tá, gente? Mas eu achei interessante o conceito da treta, né? Saiu a lista de notas dos influencers. Não sei se você chegou a ver isso, Felipe. Acho que o Felipe não viu, graças a Deus, porque ele tem mais coisa para fazer. Mas rolou uma lista de avaliação dos principais influencers brasileiros sobre se ele é bom para trabalhar, se ele rende bom retorno de patrocinadores, coisas desse tipo. E, cara, olhem esse assunto, velho, porque ele é muito interessante. Porque acho que pela primeira vez a gente está pegando pessoas que eram meio que intocáveis, né? Inclusive da chorumisfera, vide aqueles coisas horríveis, tipo Felipe Castanhari, Podpah, esse lado dessa galera aí, e Casimiro, essas porcarias chorumes da internet, e essa galera tá tomando realmente um choquezinho de realidade, que vai se converter, obviamente, talvez um redirecionamento de gastos de recursos publicitários, né? E também, cara, é bom, a gente gosta muito a verdade, ela sempre vem à tona, né, cara? Então, isso foi um evento, né? Um incidente interessante para a gente expor a verdade, né? Porque fica muito nessa redoma, né? A pessoa tem um capital social, uma certa fama, e ela fica meio intocável. O cara tem número, mas quando você vai ler o número do cara de fato, não se converte em nada positivo, tá? E, cara, sobre o negócio de Podpah e afim, né? Por que nós estamos falando desses caras? Mas, enfim, vocês vão entender. O brasileiro é muito ligado em números, né? Tipo assim, você está me criticando, mas eu ganho R$1 milhão por mês. Você está criticando, mas eu tenho 10 milhões de seguidores. Bicho, o brasileiro é muito ligado nessas coisinhas numéricas, assim, um pouco ligado no valor intrínseco da coisa, né? Alma, essência das coisas. Né? Então, gente, outra ideia que eu quero partilhar com vocês porra, não para de ligar para essas merdas de, bicho, fulano é rico, fulano tem seguidores. Cara, vai pelo que você enxerga as pessoas, ou os conteúdos, ou, sei lá, as atividades que você realmente enxerga um valor, realmente de fato, que tem uma espinha dorsal dentro daquilo que você acredita e está, né, realmente alinhado com a verdade. E aí, por que eu estou também falando desse assunto? Nós ligamos com a questão de consumo de cultura, porque a gente às vezes fica muito preso a ficar consumindo coisas que estão na moda, né? Estão em voga. Sim. Só que todo mundo está falando. E às vezes se esquece de coisas que não estão muito no circuito. A gente até estava comentando sobre isso um pouco no vídeo passado. E às vezes você pega assim, quadrinhos que estão mais fora sabe, mais underground, ou filmes mais antigos, mais clássicos que não estão muito em moda. E, às vezes você tira umas ideias e você expande a tua visão, né, a partir daquele material, e que você às vezes deixa passar porque você quer ver o que sei lá, o que está em voga no momento e tal. E às vezes você fica consumindo um monte de merda só porque o algoritmo fica te indicando, ou porque, sei lá, as redes sociais ficam indicando, ou o influenciadorzinho fica indicando porque foi pago para fazer isso. Então, acho que esse movimento dessa lista mostrou que, às vezes, né, as coisas são meio vazias, né, tem um belo ornamento, mas tem um recheio vazio, e que as coisas devem ser buscadas pela sua essência, né, e que, às vezes, essa essência ela não é traduzida em números ou grana, ou coisas desse tipo, tá bom? Momento filosofia, olha só, cara. Mas eu concordo contigo, porque quando a gente fala o trabalho do influencer, parece que a credibilidade do cara está diretamente do cara, digo, pessoa, né? Ela está atrelada diretamente à quantidade de seguidores, né? Isso é quase como se fosse um diploma de ensino superior, né? Quase como se fosse um diploma de doutorado. E a partir da quantidade de seguidores que o cara tem, seja no YouTube, em qualquer uma das redes sociais, a palavra dele tem maior ou menor credibilidade. E eu acho que, de certa forma, isso aí reflete uma certa pobreza de espírito, porque isso aí é inversamente proporcional. Quanto maior o número de seguidores e patrocínio, menos o cara dá a opinião real dele a respeito das coisas.
Eu vi muito isso aí acontecer no Omelete. Quando o Omelete era um site pequeno, só da galera geek, nerdola mesmo, eles diziam o que eles pensavam a respeito de quadrinhos, de livros, de games, de filmes. E aí, conforme ele foi crescendo, sobretudo com o advento da Comic Con, que foi o Omelete que trouxe aqui pro Brasil, a Comic Con Experience, né? Então veio o patrocínio direto de produtora de cinema, você trouxe roteirista, você trouxe quadrinista. Então, um investimento pesado da indústria, e o cara não podia mais falar mal de quem estava investindo nele, né? Então, de certa forma, isso aí já tira a credibilidade do cara. Só que isso vira um problema a partir do momento em que a própria audiência exercita o seu pensamento crítico, né? Porque tem coisas que a gente assiste e fala, cara, isso aqui é ruim. Independente do gosto, não é gênero, não é atuação, nem nada. Isso aqui é ruim. Me expressei mal, vamos dizer, independente da subjetividade. Olha, eu não gosto de musical, mas eu sei quando o musical é bem feito e quando o musical é mal feito. Entende o ponto que eu quero chegar? Então, a partir do momento que o influencer fala bem de uma parada que consensualmente é ruim, aí a opinião dele já começa a ir pra vala, né? Então, eu acho um problema a sociedade se espelhar em costumes, informações e hábitos e qualquer outra coisa por influenciador digital, cara. Acho isso um problema. Não acho um problema você consumir, desde que você põe em prática o seu pensamento crítico, né? Não abaixa a cabeça e reproduza comportamentos ou indicações ou hábitos que venham de influenciadores digitais ou qualquer que seja, influenciador não digital, enfim. Mas tenha a sua opinião validada pelo seu próprio pensamento crítico, né? Sim. E o contrário também, quando o pessoal joga muito material na lama, né? Fala muito mal, a gente acaba deixando de ver. Exatamente. O inverso também. Eu cometo muito esse erro, porque eu não quero perder tempo. Mas aí, amigos como o Felipe ou como o mestre Ivan, né? Eles sempre trazem para mim, não, vê isso aí, cara. A crítica detonou, mas assiste aí que é bom. Então, o contrário também, né? Então, veja por você mesmo e tire suas próprias conclusões. Suas próprias conclusões. É legal. Porque a gente está falando desse assunto aqui no nosso programinha, porque esse é um dos nossos objetivos, né? Como a gente dá dicas e fala, eu acho que isso é um recado importante, não é aquela choradeira para, nossa, como fulano é feio, não. Vocês entenderam qual foi o objetivo dessa conversa aqui, tá? E, assim, influências, cara, a gente, claro, se me pagarem muito, se começarem a pagar muito dinheiro pra gente, obviamente a gente vai vender nossa alma e vai começar a defender coisas que a gente não acredita. Já estamos se pagarem se derem muita grana pra gente, a gente vai começar a mentir pra vocês também. Porque foda-se também, né? Eu preciso pagar minhas contas. Por isso que é a segurança de fazer por hobby, fala assim, velho, se não gostar, velho, você não tá pagando minha conta, então dane-se. Mas, assim, cara, toma cuidado. Agora, também tem um lado legal, por exemplo, nós estamos discutindo assuntos, nós estamos de muitos caras, muitos amigos ou conhecidos, ou gente que a gente não conhece, que por acaso, por algum milagre assiste a gente, vai entender esse maluco, né, cara? O cara comprou e mandou mensagem, tipo, pô, cara, que legal, obrigado pela dica e tal, que é muito legal. Pode ter certeza, cara, a gente dá as dicas porque a gente gosta da parada. A gente não fala do que a gente não assistiu, a gente fala do que a gente realmente gosta e critica aquilo que a gente genuinamente não gostou. E tem a internet saudável, é aquela que tem gente muito boa, cara. Tem, por exemplo, cara, você tem que filtrar as opiniões, né? Cada pessoa vai ter um lado que você deve concordar ou não concordar, né? O Link, por exemplo, que a gente cita bastante, um cara que tem ideias muito legais, mas tem ideias que a gente discorda. Ou que o Felipe concorda e eu discordo. Entre a gente mesmo, a gente concorda e discorda de um monte de coisa, né? Mas pensamento crítico. Pensamento crítico é uma coisa que se fala muito, mas pensamento crítico, em resumo, cara, faça sua própria avaliação das coisas dentro de uma questão de lógica, de referência. Coerência. Né? Coerência. É basicamente isso aí. E não tem aquele impulso que é natural da nossa psique, né? É natural a gente fazer isso. Que é realmente uma urgência, cara. Isso acontece, isso é um fenômeno que é natural em todo mundo, até por uma questão de sobrevivência. Que é ir com a manada. A gente faz isso porque se o ser humano não seguisse a manada,
a gente não sobreviveria como espécie. Então, essa tendência Sim. de seguir gente com capital social, ou o que a maioria está falando e tal, isso é um mecanismo importante para o ser humano. Mas ele também tem um seu lado negativo, que ele faz a gente vender a nossa alma, a nossa opinião, né, para poder se acomodar, ficar mais confortável psicologicamente. Então, E a perda da individualidade, né? perda da individualidade. Nunca a gente vai ser 100% livre ou desconstruidão, porque isso não existe, tá? A gente falar isso para você é mentira. Mas é até aquele ponto que você constrói uma relação saudável com as coisas que você consome e poder expandir mesmo, como a gente gosta de falar, expandir a sua visão de mundo, que eu acho que é o mais legal disso aqui, né? Mas beleza. Bom, mais alguma coisa, Felipe? Nossa, eu gosto desse momento, eu adoro, porque a gente sempre sai uns insights assim. Uns insights interessantes, concordo. Mas vamos pro assunto para perder amizade? Com pessoas que vão ter gatilhos e falar dos 3 filmes, tá? Essa eu deixei, o Felipe vai dar uma guiada aqui e a gente vai discutindo. Que primeiro, o que são esses 3 filmes? Felipe, vamos lá. Quer começar por qual? Só para o cara se atualizar. Às vezes não confundir, né? Achar que a gente está falando do Taxi Driver, ele está falando do Drive. Não, são 2 filmes diferentes, né? Vamos, para guiar a nossa audiência, vamos comentar um por um e depois a gente, para dar um panorama geral de cada um, vamos partir do pressuposto que ninguém assistiu, né? Então vamos em ordem cronológica. O mais antigo dos 3, Taxi Driver, de 1976, dirigido por Martin Scorsese, um dos grandes diretores de cinema ainda vivos e produzindo, inclusive. Dirigiu Taxi Driver, dirigiu Os Infiltrados, dirigiu O Irlandês, dirigiu Ilha do Medo. Enfim, tem um vasto currículo cinematográfico. E assim, tem uma legião de fãs absurda. Dirigiu também Touro Indomável, belíssimo filme. Sim, mas enfim, sim. Também com De Niro, né? Então, o Taxi Driver, ele conta a história de um taxista, o Travis Bickle, brilhantemente interpretado pelo Robert De Niro, que ele sofre de uma estranha insônia. Então ele pega os horários mais estranhos da empresa de táxi e ele fica rodando pelas ruas de Nova York da década de 70 aí, durante toda a madrugada, e mesmo após bater o seu cartão, ou seja, terminar o seu turno, ele não consegue dormir. Então ele tem alguns hábitos estranhos que após sair do seu turno de trabalho, ele vai para um cinema pornô para ver se ele consegue dormir enquanto assiste o filme. Então esse cara ele começa a se isolar socialmente cada vez mais e desenvolver algumas neuroses e uma visão sociopolítica bastante complicada, digamos assim. E esse é o panorama geral do filme, a gente vai debater um pouco mais a fundo. Mas o principal é um processo de neurose que vai conduzindo o nosso protagonista à loucura. E essa loucura descamba para violência. Violência em proporções homéricas, eu diria. Mas um desfecho interessantíssimo, porque... Um desfecho pode dizer que é um plot, né? Um plot interessante. Ele poderia terminar com um desfecho que seria o lógico, né? O imaginado, sim. Mas o Scorsese, ele termina de um jeito completamente inusitado, e aquilo meio que se sublima em uma outra coisa, né? Em uma coisa positiva. Em outra coisa. Controverso, né? Cara, o filme ele é fantástico. Mas lembrar, cara, que a Nova York da década de 70 não é essa Nova York que você tem hoje, né? Você tá não é aquela Times Square bonitona e tal. Não. Era considerada as cidades mais violentas, assim, se não me engano, do mundo, né? Uma lista grande, obviamente. Né? Então era uma cidade que estava toda tomada por um monte de problemas. Decadente, então, né? Muito decadente. Então, quando se fala essa Nova York, né, do imaginário de 70, 80, essa Nova York que muitos filmes retratam, né? Nessa Nova York que o Taxi Driver ele tá inserido. Se eu não me engano, ele é veterano, né, de guerra. Dá essa impressão, não chega direito exatamente, mas dá essa impressão porque ele veste um casaco militar, né? E ele tem aptidão com armas e tal. Então, só para entrar na cabeça do espectador, não estou recordando. Imagina aquelas ruas assim, escuras, mas que estão completamente iluminadas por luzes de neon e a fumaça saindo do bueiro, assim, é bem o Taxi Driver. E prostituição em toda a esquina, venda de drogas pra caralho. É bem essa Nova York decadente que o Rubens comentou aí. Tipo uma Gotham City, exatamente. A Gotham, ela se não me engano, meio que baseada naquela Nova York da década de 70, né?
Eu tô viajando. A depender do roteirista, acaba sendo mesmo. Depende do Gotham, da Gotham. Mas a referência é bem essa aí. Gotham. Sim. Você pode fazer um paralelo aí. Então, o Taxi Driver, beleza. O que nós temos na sequência? Nós temos... Na sequência, a gente tem Um Dia de Fúria, que, se eu não me engano, é de 1993, dirigido por... Ele é 90, agora, é um filme dos anos 90. Isso aí você não tem como... Cara, você olha pro filme e você não tem como negar. Assim, você pega a estética, você sabe o que é produção cinematográfica 80. É muito essa estilística, né, cara? E eu acho que é isso que é legal de você consumir, porque ele pega muito o zeitgeist da parada, né? Até o espectador que não é fã de cinema, ele bate e fala, cara, isso tem muita cara dos anos 90, velho. Então, o Taxi Driver captura muito o zeitgeist da década de 70, e os outros dois, principalmente o Clube da Luta, que é da 99, né, virada do milênio, mais ainda. Então, num Dia de Fúria, a gente tem também, né, dirigido por um dos diretores mais controversos do cinema, Joel Schumacher. Esse cara dirigiu Suspense, esse cara dirigiu filme de terror de vampiro, o Lost Boys, muito bom, Garotos Perdidos, e esse cara dirigiu Agora Você Controverso, o que, na minha opinião, e de muitas pessoas, inclusive, são os dois piores filmes da história do Batman, que é o Batman e Robin e o Batman Eternamente. Então, assim, é um negócio bem bizarro, mas uma coisa eu tenho que te dizer, no episódio passado a gente criticou muito, minha culpa, eu critiquei muito o Denis Villeneuve, Denis, se ele for francês, e Denis, se ele for norte-americano, não sei direito. Pelo que eu chamo de vícios de direção. E já o Schumacher, apesar de achar os filmes dele um pouco bizarros, ele tem uma estilística. Então, quando eu digo vício de direção, tem uma conotação negativa. E quando eu digo estilística, tem uma conotação positiva. Porque, mais uma vez, é o tipo de filme que você bate o olho e fala, cara, isso aí tem cheiro de ser filme do Schumacher. Então, quando ele dirigiu aqueles dois filmes ruins do Batman, ele colocou a estilística dele, a Gotham, é um negócio meio comédia, meio pastelão, meio futurista e tal, no Lost Boys também, e o Um Dia de Fúria também não deixa de ter a estilística, porque ele bebe muito dos exageros e daquilo que é meio fantástico, mas tem o pé na realidade. Então, um resumo rápido. Um Dia de Fúria começa um dos começos mais estranhos do cinema, que é um cara um dos começos mais legais. Um engarrafamento assim, gigantesco, não sei precisar se é em Nova York, mas enfim, um engarrafamento gigantesco. É uma Los Angeles, alguma coisa assim. Los Angeles, tem cara de ser Los Angeles, é verdade. Então ele tá no engarrafamento quilométrico, o ar-condicionado do carro dele já não funciona, tá uma barulheira de gente buzinando, criança chorando e tal, e é um negócio meio claustrofóbico. E aí entra o mérito do diretor, porque a câmera roda dentro do carro, e o protagonista é o Harrison Ford, né? Não, é o... Meu Deus, Michael Douglas. Não, Michael Douglas, confundi, é o Michael Douglas. Exatamente. O protagonista, o Michael Douglas, ele começa a olhar para fora, assim, cara, do carro, e ele vê os outros carros buzinando, e ele vê o engarrafamento a perder de vista, e o ônibus escolar cheio de criança gritando, e você vê o suor escorrendo pelo rosto dele, e todo aquele barulho, e de repente, aí entra a criação de tensão. O Joel Schumacher consegue muito criar essa tensão no espectador, porque tá aquela barulheira, e de repente para tudo. Que é o momento que ele explode por dentro, sai do carro, abandona o carro no estacionamento e sai, simplesmente sai. E ele sai como um trabalhador de repartição pública, né? Calça social, cara, camisa de botão, a gravatinha, a maleta, ele de óculos, o cabelo cortado. E aí ele sai do carro, e a partir daí ele começa a tecer diversas críticas à sociedade em que ele está inserido, seja em questões sociais, políticas, raciais, socioeconômicas, inclusive, e ao longo do filme a gente vai tendo mais noção de que esse cara tem um passado que pode ser um pouco controverso. Ele tem uma ex-mulher e tem uma filha, e inclusive ele está no engarrafamento indo para o aniversário da filha. E essas visões sociopolíticas, socioeconômicas que ele vai tendo da sociedade acabam descambando também para a violência. Então a nossa audiência já percebe que a interseção entre esses filmes se dá muito através da violência. Então, conforme ele vai andando, e aí como ele abandona o carro, ele vai andando até a casa, né? O filme todo é o trajeto que ele faz do engarrafamento até a casa da ex-mulher. E isso vai evoluindo para uma violência cada vez maior e tal. Isso envolve a polícia, e nesse filme é interessante porque existe um paralelo entre o nosso protagonista, que a gente não descobre, só descobre o nome dele no finalzinho, mas até então
a gente chama ele pela placa do carro dele, que tá escrito Defense, e ele é um homem que vai descambando para violência, e o policial que tá tentando deter ele é um cara que faz uso da violência de forma comedida. E isso é um paralelo interessante que o filme faz entre o quanto a violência pode ser absurda, mas também necessária. E todos os insights que ele vai ter a respeito da sociedade são muito interessantes, apesar de não dar para concordar com todos eles ali. Mas eu quero que a nossa audiência entenda que essa visão política e um pouco extrema dele acaba descambando para uma violência fodida. Toda a estética, o começo do filme, eu acho que é um exemplo muito bom de como o filme ele já começa a comunicar a sua premissa de uma forma eficiente, né? Porque o filme você sente, você já é colocado na experiência do ponto de fervura, né? Que o personagem do McDougall vai ter. Que é o tal do boiling point, né? Que chamam que quando... É uma analogia, né? Quando você está num ponto em que você estoura, que você surta, que você descamba para a violência, ou você, sei lá, sai vagando por aí, coisa do tipo. Né? Que você está no seu limite e aquele limite ele é rompido e descamba para alguma coisa ruim. Né? E não tem mais volta, né? E não tem mais volta, que é o ponto de fervura. O começo do filme ele vai criar todos os elementos, né? O calor, as pessoas impacientes no trânsito, tudo aquilo. E eu acho que essa coisa da vestimenta que você citou, ela é muito legal, cara, porque ele parece um homem civilizado, né? Ele parece um homem civilizado, ao contrário, por exemplo. É claro, o Taxi Driver ele vai usar essa coisa da estética pessoal também. Porque o personagem ele vai mudar a sua estética na hora que ele entra ele vai falar assim, agora eu passei do meu ponto e eu vou descambar para alguma coisa. Aí ele muda o visual dele. No caso isso que tá... Exatamente. O deles são os óculos, cara. A vestimenta e os óculos. Ele mantém o mesmo. É aquela coisa. Não é nem civilizado, é submisso à civilização, que é aquela gravatinha, aquela camisa com a gravatinha sem o paletó, né? Que é do trabalhador. O cabelo bem cortado, né? Cabelinho bem cortado. Sapato engraxado, a maleta, a caneta no bolso, aquilo tudo é bem pensado, né? Ele está totalmente submetido à indústria, né? Tipo, ele é só uma peça, né, cara? Ele é descartável, porque no filme ele é jogado fora, né? O emprego dele, né? Ele é descartado, assim. Então, junto com o casamento falido, com a parte do emprego dele, coisa e tal. E ali também traduz um pouco de um sentimento que as pessoas têm, graças a Deus, né? Elas nunca colocam em prática, e muita gente comenta, fala, pô, eu queria fazer isso que ele fez, coisa e tal, né? Cuidado, gente, é só... Não entenda mal o que a gente está falando aqui. Mas é aquela coisa de eu queria me libertar dessas amarras ou dessa submissão, dessa bota que a vida, né, que a sociedade, que a vida coloca sobre o meu pescoço, coisa e tal. Então, acho que os filmes, a gente vai falar um pouco do Clube da Luta, o homem, né, a figura masculina, qual que é uma das formas de potência por excelência? É a capacidade de violência, tanto boa quanto ruim, né? A violência para a defesa, que esse policial representa, por exemplo, que é o homem, ele tem que ser capaz de violência. O Peterson até fala isso aí. Nenhum homem decente é incapaz de violência. Ele sempre é capaz de violência. Ele sempre é capaz de exercer a violência de alguma forma. Seja para defesa, para virtude, ou seja para o mal, para tiranizar, né? Ou para destruir. Né? Então, esses filmes mostram muito isso. Homens impotentes em algum aspecto, ou castrados de alguma forma, ou pressionados de alguma forma, que exercem esse potencial de violência de alguma forma. Ou, no caso do Taxi Driver, de maneira brilhante, que ele começa com a intenção negativa, e o contexto converte numa situação positiva. E no caso do Dia de Fúria, que o cara simplesmente ele vai fazendo uma jornada, entre aspas, tá? Uma jornada do herói do inferno, né? Porque é mais ou menos uma jornada do herói, mas assim... Mas é engraçado, porque no começo você concorda com muitas das coisas que ele faz. Inclusive, um spoiler aí leve, esse filme tem uma das melhores críticas à indústria de fast food de todos os tempos, viu? A cena que ele entra no McDonald's genérico ali, ele testa uma crítica assim, ó, exata ao absurdo das coisas, porque ele começa a se revoltar com coisas absurdas, que muito provavelmente você, eu e toda a nossa audiência também nos revoltamos. Só que ele acaba, assim,
Como ele já está trilhando um caminho sem volta, ele acaba reagindo de uma maneira violenta, né? E essa é interessante porque essa violência escalona. A primeira reação dele, ela acaba sendo normal e depois já tem um pezinho na violência. Daqui a pouco já está com os 2 pés na violência. E depois ele já é um homem absurdamente violento. Mas a gente ainda vai destrinchar um pouco mais cada um desses 3 no próximo bloco. Mas assim, é o legal, um outro assunto, uma outra ideia interessante para vocês, quando vocês forem ver esses 3 filmes em conjunto, que é o que a gente está recomendando aqui. Também a gente falou de estética de época, então nós temos ali já vai falar do Clube da Luta, mas só para adiantar esse assunto. Então você tem o Taxi Driver, que além desse assunto que a gente está falando, ele também, você vai ter um exemplo de um filme de estética 70, início de 80. Você tem o Dia de Fúria, que ele vai ter uma estética bem legal da sua década, e o Clube da Luta, que vai ter uma estética que é bem virada de milênio, né? É bem virada de milênio. Aquele tom escuro de virada de milênio, que o Clube da Luta é muito representativo. Você vai ver em outros filmes também que marcaram esse período. Você pode colocar o Matrix também. Aqueles tons também são muito comuns aquele período. Mas vamos lá. Então, porque depois a gente vai falar mais detalhes sobre esse assunto. Agora nós temos o queridíssimo, né? Clube da Luta. Que acho que é o mais conhecido da grande audiência, né? Que eu acho que é o mais... Depende de quando você nasceu. Mas eu acho que o Clube da Luta ele é muito usado nas redes sociais para posts e tal. E ele acaba sendo talvez o mais comercial dos 3, né? Tem razão nesse sentido, é verdade. Ele é muito, o que é curioso quando a gente pega a essência do filme, ele ser usado como um produto comercial, né? É uma ironia, né? Essa é a ironia da coisa. O que tem vários materiais que tem essa ironia. Então, Felipe, vamos lá. Clube da Luta, o que temos aí de Clube da Luta? Então, nós temos um filme de 1999, dirigido pelo grande David Fincher. Esse cara dirigiu um pouquinho antes do Clube da Luta, Seven, os 7 Pecados Capitais. Esse cara dirigiu o mais recente... Marcão, só lembrando, o Marcão, se estiver ouvindo esse podcast, é um dos filmes que ele mais gosta, ele fala... Olha aí, filmaço também. Seven, muito legal. Dirigiu também... Foi ano passado, ano retrás, foi ano passado, saiu no Netflix O Assassino, The Killer, com Michael Fassbender. Bom filme de ação. Dirigiu também o Garoto Exemplar, que a gente comentou, o Ben Affleck. Sim. Então vamos lá, Clube da Luta é protagonizado pelo Edward Norton. E será que é protagonizado pelo Brad Pitt também? Não sei, né? Pelo Edward Norton e o Brad Pitt, ou será que é só pelo Norton? Então o que acontece? No Clube da Luta a gente tem um trabalhador comum, muito semelhante ao do filme que a gente comentou anteriormente. Camisa, gravata, calça social, sapato, maleta, terno. E ele trabalha para uma indústria, ele faz recall de... Ele é um especialista em recall de uma grande indústria automobilística norte-americana. Então, sempre que um carro dá problema ou que acontece algum acidente, ele vai lá e avalia os custos do recall. E isso envolve vidas, né? Porque as vidas se perderam no acidente, a indústria teria que reembolsar as famílias ou não, de acordo com a análise do cara. Enfim, um trabalho burocrático, maçante, num edifício gigante de vários andares, onde ele é um funcionário pequenininho de uma empresa gigante e, via de regra, sem valor. E esse cara vive viajando para fazer as análises dos carros em várias cidades, estados diferentes. Então o fuso horário acaba fazendo com que ele desenvolva uma insônia. Então quando começa o filme, esse cara já está num estado meio catatônico porque ele não dorme há dias e dias e semanas. Então ele vai para o médico e ele pede um remédio para dormir. E o cara se recusa a receitar e fala, cara, você quer dormir de verdade? Vai frequentar uns clubes ali, umas reuniões dos alcoólicos anônimos, do pessoal que está doente, pessoal que está com câncer e tal, aí você vai ver o que é sofrimento de verdade, e aí você vai ter uma perspectiva melhor a respeito da sua vida. Então a gente começa a ver que esse nosso personagem, ele é um homem moderno, na virada do milênio, né, dos anos 90, 99 para 2000, que ele está um pouco perdido na vida, e ele começa a desenvolver vícios. E o principal vício dele é o consumismo, né? Você vê que ele monta um apartamento dos sonhos. As cenas que se passam na casa dele é muito engraçado, porque vai mostrando o ambiente que ele criou, o sofá, a televisão, a mesa de centro, a mesa de jantar, e vai aparecendo o custo de cada um, quase como se você estivesse vendo aquelas revistas Sim, showroom, de decoração, showroom e etc. E o cara tem tudo e ele é viciado em comprar. Tem uma cena que ele tá no banheiro, ele tá vendo e ligando, olha, eu quero a mesa de centro tal, do estilo tal e etc. Então, ele parece muito... Uma das muitas críticas que o Clube da Luta faz à sociedade da época é o consumismo exacerbado do ser humano.
E a partir de determinado ponto... Para suprir um vazio existencial. Para suprir vazio existencial, vazio, enfim. E a partir de determinado ponto, ele conhece de maneira inesperada um cara, que é interpretado pelo Brad Pitt, e esse cara é totalmente desapegado de quaisquer coisa. Ele mora numa casa imunda, que é uma casa abandonada, tudo ali tá caindo aos pedaços, às vezes fica dias e dias sem luz a casa e etc. E ele, por um motivo bem curioso, ele acaba indo morar com esse cara e os dois desenvolvem um clube de terapia muito engraçado, que é um clube de meio que de luta clandestina. Eles começam a se esmurrar na frente de um bar e eles percebem que depois de se esmurrarem pra caralho, sangrando e cheio de hematomas, eles se sentem mais leves e mais tranquilos. E a partir daí, o personagem do Edward Norton, que sofria de insônia, consegue dormir tranquilamente. Só que ele se vicia nisso. E esse clube de luta clandestino começa a crescer cada vez mais. E a partir disso, o personagem do Brad Pitt acaba se tornando uma espécie de guru filosófico que tece críticas à sociedade e acaba influenciando diversos homens, porque esse clube de luta clandestino ele é estritamente masculino. E a partir daí, na figura do personagem do Brad Pitt, o famoso Tyler Durden, o filme vai tecendo várias críticas à sociedade de consumo, à emasculação do homem, ao trabalho, à sociedade em geral, críticas políticas, críticas filosóficas. E eu acho que a palavra que define muito o personagem do Brad Pitt é o niilismo, essa desesperança em relação à sociedade em que o ser humano está inserido naquele contexto de época, né? Sim, é um niilismo amoral, né? Nem imoral, né? Ele não liga, realmente. Ele faz coisas, né? Ele começa a zoar comida quando ele trabalha no restaurante. Sim. Ele começa a criar... É um niilismo e uma indiferença, né? Uma indiferença em relação à sociedade em que ele está inserido. Ele despreza a sociedade e quer fazer dela uma coisa diferente. Só que isso também se dá, e olha a interseção do tema, através da violência. Através da violência. A violência é a forma que esses personagens, né, eles têm de sublimar essa impotência, né, que eles recebem da própria sociedade. Porque, assim, também tem um contraponto, né? Você tem uma sociedade que ela existe para que as coisas sejam melhores, né, também. Né? Que você tenha uma qualidade de vida, que você tenha uma segurança. Mas tudo no universo vai ter um custo, né? Vai ter um equilíbrio, né? Uma entropia, sei lá, você vai chamar isso aí. Então, assim, você tem a segurança da sociedade, ao mesmo tempo ela vai criar também contrapesos, né, bizarros, do tipo, tá, mas agora você controla a violência para que as pessoas não saiam por aí, elas mesmas fazendo justiça com as próprias mãos, coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, você castra certos impulsos, né? E você cria essas neuroses, né, que a gente às vezes acha que estão controladas, mas hoje você tem movimentos, por exemplo, com essa questão jurídica que a gente falou na introdução, né? Essa resposta agressiva dos homens, que eu acredito que você também não concorda nesse sentido, porque uma coisa é você criticado, tipo, a mulher é super protegida juridicamente em determinados aspectos, né, em determinadas situações. Outra coisa é você, a partir desse problema que a própria sociedade criou, por consequência, você criar movimentos que querem destruição da mulher, assim, o cara... tipo pautados assim, na misoginia, né? Mas é aquela misoginia, tá, gente, né? Ai, misógino, não é essa palhaçada. É umas coisas, assim, de realmente querer a destruição, né? Não, gente, a sociedade tem homem e mulher, caramba. Eu sei que tem muito problema, que as pessoas estão passando do ponto e muita coisa. Tipo, calma. O conserto está em estabelecer um equilíbrio. Em que as pessoas, esses dois grupos são importantes, homens e mulheres. Mas aí você tem essa panela de pressão, né? Castrações simbólicas e superproteção jurídica, injustiças e não sei o que. Isso vai criando uma panela de pressão que a gente está vendo no mundo real hoje, essas coisas acontecendo, principalmente nos porões da internet, escapando, ou sendo traduzidas em violência, seja violência física ou violência simbólica. Ou verbal. Porque, cara, não adianta. Eu não vou defender, claro, a galera que agride os outros desnecessariamente, mas a gente tem que chegar a coisa como um fenômeno também. Então, por que está acontecendo isso?
não é de graça. Pô, o cara que foi esculachado pela justiça por conta de um divórcio, alguma coisa do tipo, obviamente que a visão de mundo dele pode ser direcionada para, sei lá, cara, alguma coisa muito extrema, muito agressiva. Então, os filmes, eles vão mostrar coisas que, inclusive, hoje estão mais acentuadas. Eles meio que fizeram uma previsão de certos movimentos, Sim. né? Então, ou eles abordaram questões que atemporais, né? São atemporais, Melhor, eu falei, acho que eu vou corrigir o que eu falei. Eles abordam questões atemporais. Daqui a 1000 anos, se você continuar criando panelas de pressão, se você continuar tentando castrar determinadas, sei lá. Porque, cara, a construção masculina não é importante para a construção social. Os homens, eles tiveram um papel de construção do mundo em vários aspectos. E hoje você tem aquela coisa aquele papinho de masculinidade tóxica, coisa do tipo, que é um papo muito, muito estúpido, assim. Porque a força masculina, ao mesmo tempo que ela pode ser destrutiva, ela faz... também é criativa, né? Serem responsáveis, protegerem, etc. O cara covarde é que vai usar a força para o mal, entendeu? Mas as pessoas querem castrar todo o pacote, elas não querem, entendeu? Elas não querem romper com o mal, elas não querem suprimir o mal, elas querem destruir tudo, inclusive as coisas que geram coisas boas para a sociedade. Então, Sim. Por exemplo, no caso do Taxi Driver, eu acho muito interessante que o Scorsese ele deu essa solução interessante para o filme, que é uma solução real, que nada é preto e branco. Você tem um cara que é colocado numa situação em que ele é um celibatário involuntário, né, que hoje se fala muito do incel, né, do celibatário involuntário, em inglês, né? E realmente, cara, essa solidão masculina, esse isolamento das mulheres, cria essas neuroses. E isso que o personagem, né, do filme do Scorsese faz, ele tá isolado, ele tá solitário, ele é desprezado, ele não tá num valor social alto para as mulheres. Até ele tenta aquele envolvimento com a mulher e é um desastre. Né? Ele pega uma mulher que é a mulher padrão, né? Isso. E ela aceita sair com ele, inclusive, né? Então ele rompe com isso e ele caga com todo... Cara, isso, ele tá deslocado socialmente total, né? Totalmente. Ele leva ela para assistir um filme pornô, no cinema pornô. No cinema, é bizarro. Mas aí você fala, não, isso aqui vai dar problema. O cara vai sublimar isso em violência extrema e ele quer. O filme ele vai mostrar que a intenção dele é fazer cagada. Mas aí vem a energia, essa sublimação da violência de forma ruim, e ela é convertida porque a violência, ela é um dos papéis da violência também, que é a proteção. Então ele, no final das contas, ele acaba protegendo a garota, né? Ele acaba salvando a garota da violência de homens covardes. A Jodie Foster novinha, né? Jodie Foster novinha. Impressionante como o tempo está passando, né? Sim. Mas é isso, gente. Assim, se você não assistiu o Taxi Driver, né, a gente vai falar agora, a gente pode citar o final do filme ou não, tá? Porque é um filme os 3 filmes, não tem problema falar que são filmes, entre aspas. O Taxi Driver é de 76 já, não conta mais como spoiler, né? Cara, se não assistiu, foda-se. Mas no final ele acaba salvando uma garota, né, do cafetão, uma coisa assim. Isso. E um cara um tirano, né, um cara que usa a violência para tiranizar a garota, e o cara que queria usar a violência para expressar, né, a sua frustração, acaba usando essa violência para salvar essa garota. Então, cara, o final do Scorsese nesse sentido é fantástico. E ele tem esse valor dele no mundo. Ele faz as pazes com ele mesmo, né, no final, por conta disso. Então, eu acho que é um dos filmes mais discutidos do Scorsese, porque o final fica muito livre para interpretação, né? Sim. Então, conforme o Travis ele vai enlouquecendo, seja pelo trabalho, seja pela sua inaptidão social, que se reflete no seu rápido relacionamento com a garota que ele chama para sair, aí porque ele chama a garota para sair, ela fala, tá, mas por que eu sairia com você? Ele fala, porque você é muito solitária, dá pra ver nos seus olhos. E eu também sou, então acho que a gente se daria bem. E a garota, pô, legal, cara. E sai com ele leva pro encontro no cinema pornô e tal. Então você vê que ele é um cara inapto socialmente, e entra alguns pontos que eu acho interessante, que é mais uma interseção entre os 3 protagonistas. A loucura do
do Travis, do personagem do De Niro, ela vai refletida na vestimenta e no corte de cabelo dele. Então, quando ele tá no final do filme, quando ele já descambou pra loucura, ou seja, ele cruzou aquela linha a partir da qual não tem mais volta, ele já tá com um moicano, né? Muito bom o moicano, inclusive. Ele já tá com um cabelo moicano. O personagem do Michael Douglas, ele já tá com a lente do óculos dele quebrada, ele já tá desarrumado. E o personagem do Edward Norton, ele já não usa mais gravata, ele tá sujo, ele já vai pro trabalho todo mal arrumado. Então você vê a materialização dessa loucura na fisicalidade, na indumentária dos personagens. Mas existe um ponto que eu acho engraçado, porque conforme o personagem do Travis vai enlouquecendo, e ele vai, por causa da solidão, da sua inaptidão social, ou da sua leitura de mundo, que é muito extrema e deprimente, ele tenta ainda voltar, retroceder algumas casas no tabuleiro, e não consegue. Então ele interage com os outros taxistas. Então tem uma cena em que eles param numa cafeteria, aí já é alta madrugada, no turno da madrugada, assim, e ele começa a conversar com os outros taxistas, e tem um cara que, assim, o cara foi taxista praticamente a vida inteira. E você vê que ele é muito influente entre os outros taxistas e tal, e o Travis tenta falar com ele. E ele fala que ele tá tendo uns pensamentos estranhos, que ele não consegue dormir à noite, que ele se sente só e tal. E de certa forma, o Travis é um pouco alienado social, porque a visão dele é muito extrema, ele é um cara pobre, ele não é um cara muito letrado, você vê que ele tem dificuldade de se expressar, de expressar seus pensamentos e tal. E ele conta isso aí pro cara, e o cara fala uma parada que eu achei interessante. Ele fala, cara, o que você quer? O que você espera? Olha só, o homem é aquilo que ele faz. Olha só pra mim, eu dirijo esse táxi há mais de 30 anos. Então é isso que eu sou. Eu sou isso aqui. Eu sou um taxista, e a gente tem que aceitar isso e tal. E eu acho isso engraçado porque é uma frase que conflita exatamente com o protagonista do Clube da Luta. Porque quando o Tyler Durden está pregando para os seus discípulos no Clube da Luta, ele fala, você não é o seu trabalho, você não é o que você veste, você não é o quanto ganha, você não é a marca da roupa que você veste, você não é nada disso. Então, me parece que isso entra no tema central que a gente fala de emasculação. Parece que quando o outro taxista fala para ele, cara, eu faço isso aqui há tanto tempo, que eu não sei mais ser nada que não seja isso. Você sabe o que eu imagino? Um animal em cativeiro, um animal selvagem em cativeiro. Você pega um animal que no seu habitat natural ele é imponente, ele é poderoso, ele é respeitado, mas quando você vê ele no zoológico, ele parece um pobre coitado, saca? Sim. E se você colocar ele no habitat natural dele... do Edward Norton, lembra? Quando ele chega exatamente. Machucado, o chefe dele, que é um cara... o gravatinha, né? Ele fica assim assustado, tipo, ele é todo bonzão naquela situação controlada, mas quando chega o Edward Norton, que é o cara que ele subjugava, ele chega todo machucado, ele foge desse esquema desse esqueminha bonitinho, social, o cara fica assustado, assim, tipo, quem que é esse animal no zoológico, né? Que é como se botasse um cara selvagem, um animal selvagem na jaula com os animais que já estavam castrados, né? E essa jaula... acha muito interessante. Sim. E essa jaula que a gente fala aqui é metafórica, tá? Quando a gente se refere à jaula, na verdade a gente quer dizer excesso de civilidade, excesso de civilização, que ela começa a tolir os instintos primais do homem. E aí a grande questão esse excesso de civilidade e você inibir completamente um instinto natural de violência do homem, é positivo? Se a gente for levar à luz desses filmes, não, porque em determinado ponto isso aí faz vai dar um resultado. Faz falta, né? Vai acontecer alguma coisa. A propensão à violência, ainda que não descambe para o que o filme resulta, né? Os protagonistas do filme, mas isso é uma parte inerente à condição humana. A partir do momento que você tira isso, o homem vira um animal enjaulado, criado em cativeiro. Em algum momento isso aí vai descambar para uma violência exacerbada, como acontece com os três protagonistas. Então, eu te digo que em determinado ponto, claro, com as devidas ressalvas, eu sinto pena do protagonista do Taxi Driver. Porque ele parece um homem perdido em meio a uma sociedade em que ele não sabe mais qual é o lugar dele, ou qual é o valor do trabalho dele. E ele me parece um cara desprovido de propósito de vida. Sim. Sabe? Como se o que ele fizesse não tenha a mínima importância. E aí, em determinado momento, ele quase vira um terrorista, porque ele quer matar um político candidato à prefeitura, ao Senado e tal, e ele quer matar o cara. Essa cena é importante para mostrar realmente a maneira como ele quer materializar a intenção dele. Né?
a loucura dele, ela começa a descambar. Tem um momento em que ele começa a praticar atividade física e tal, e ele fala, eu destruí meu corpo por muito tempo, comendo porcaria, tomando refrigerante, comendo coisa congelada, e a partir de agora não. Eu vou me exercitar todos os dias, vou parar de comer porcaria, vou acordar cedo, vou trabalhar, vou ter uma boa noite de sono. Então você vê o personagem tentando buscar uma disciplina, um certo sentido para sua vida caótica. E aí isso aí descamba para um ponto em que ele quer encontrar um propósito de vida que seja relevante. Aí ele quer matar um político proeminente. E aí acontece que, por acaso ou não, quando ele conhece a personagem da Jodie Foster, que é uma menina, sei lá, de 12, 13 anos, que tá... Sim, ela tá se prostituindo, né? E ele tenta trazer ela pra razão. Não, para com isso, você tá destruindo a sua vida e tal. E a partir do momento, a missão de vida dele se desvia de matar o político para tirar a menina daquela vida que ela tá levando. E isso descamba pra violência quando ele chega lá e chacina todos os cafetões da rua e etc. E ele quase morre, né? E aí, por uma interpretação bastante controversa, ele acaba saindo na mídia, nos jornais da época, como um herói, né? Taxista salva a garota de abusos sexuais e tal. E isso é engraçado, porque até o momento em que ele tá tentando matar o político, ele acaba se convertendo num vilão. E depois não. Perfeito. Não, e tem outra coisa, né? No final do filme, você vê uma certa... Talvez, isso, pessoal, aí tem que interpretar, é de cada um. Mas, na minha visão, você vê uma certa... Não é paz de espírito, mas ele meio que faz as pazes com essa ânsia. Sim, numa das interpretações, né? Então, sim. Ele fica mais leve, né? Então, assim... Inclusive, esse é um ponto muito importante, gente. O Viktor Frankl, lá, ele falava no sentido para a vida e tal, ele falava que o século XX é o século que as pessoas perderam, elas estão meio perdidas, né, de achar um sentido para as próprias vidas, e muitas neuroses, muitos problemas acabam sendo gerados por isso, né? Sei lá, a pessoa que tem vícios e tal, muito por essa... Está perdido, né, existencialmente. E esses filmes mostram, realmente, o Taxi Driver mostra um cara que, cara, ele pode direcionar essa falta de sentido dele para uma coisa boa, tanto que no final ele faz isso. Mas o ponto principal cara, se você não tiver um sentido, e se você estiver tentando compensar esses sentidos com coisas periféricas, tipo, no caso do Clube da Luta, comprar móveis, no caso do Michael Douglas, ser bonitinho, porque no caso, a gente não percebe no Clube da Luta, no Dia de Fúria é mais sutil. Dia de Fúria. Mas você vê, Dia de Fúria é mais sutil, mas o personagem, ele tenta compensar a frustração dele, ou essa pressão interna, sendo o mais regrado e o mais retinho possível. Tanto que a mãe dele mostra exatamente a reguinha que ele tem, ele é um engenheiro, ele sabe... Ele é metódico, né? Alinhadinho. Então, cada um desses três personagens, eles tentam compensar no início do filme, todos, é muito engraçado que é no início do filme, até metade, no caso do Taxi Driver, eles tentam compensar uma falta de sentido. E no final, exatamente, eles acham uma maneira de empurrar isso para algum lugar. Aí, velho, cada um vai fazer a sua própria solução. Se vai ser positiva, se vai ser negativa. Se o Clube da Luta, que é o mais, né, que é o... Né, você não fica, né, pô, e aí, isso é bom, isso é ruim? Né? Mas é engraçado porque quando você reassiste esses filmes, esses conceitos filosóficos e existencialistas, eles vão ficando mais claros na mente do espectador. E o personagem do Brad Pitt, o Tyler Durden, ele fala exatamente isso no seu niilismo e na sua indiferença em relação à sociedade. Ele diz, nós somos os filhos do meio da história. Não temos sem propósito nem lugar. Isso, nós não temos uma grande guerra nem uma grande depressão. A nossa guerra é espiritual e a nossa grande depressão são nossas vidas, né? Sim. São filhos criados por mulheres, né? Uma geração criada por mulheres. Cara, assim, filtrando. E outra coisa que a gente quer falar aqui, só para auxiliar o pessoal que já está querendo interpretar de uma maneira negativa, a gente não está falando que o fenômeno é certo ou errado, ou que o direcionamento dos personagens, na solução dos personagens é certo ou errado. Não é isso. A gente está falando do fenômeno. Se o ser humano ele tem que ser castrado para que a sociedade ande, ou ele tem que se romper com esse ciclo e descaralhar, vamos colocar assim, cara, a gente não sabe. A gente, inclusive, não tem solução para essa ideia. Senão a gente não estaria, só para uma ideia, a gente estaria sendo pago para dar palestra. Né? Mas o episódio teria rendido 10 minutos, né? Não, teria rendido 10 minutos. O que a gente está fazendo, a gente está discutindo um assunto que para a gente causa uma certa dúvida. A gente está trazendo solução
para vocês. Aí tá falando, cara, tem 3 filmes aqui, e não são só os 3 filmes, vão ter livros, vão ter outros filmes, outras obras, outras peças musicais que vão tratar desses assuntos. Mas a gente está falando, mais ou menos resumindo o episódio, seria, cara, nós temos 3 filmes aqui, nossa dica é que assistam eles em conjunto e façam análise à luz da emasculação e de como isso se traduz, né, em coisas na nossa sociedade. É isso. A gente está dizendo se é certo, se é errado, se... A gente não sabe, a gente não tem a solução do problema, mas o assunto é interessante. Quando você vê esses 3 filmes em conjunto, você fala, cara, isso aqui... eu fico, quanto mais confuso você ficar com esses assuntos, melhor. Porque quer dizer que você está diante de uma ideia obscura, mas poderosa. Entendeu? Esse é o ponto importante. E eu acho, aí partindo para um Dia de Fúria, porque quando você assiste esses filmes prestando atenção e tentando enxergar o subtexto, além deles ficarem mais interessantes, inclusive, né? Você percebe, você toma noção da profundidade da obra, você como espectador fica inquieto. E aí, num Dia de Fúria, conforme depois que o cara sai do engarrafamento, né? Ele para numa loja para comprar. Aí entra. Eu acho engraçado porque Um Dia de Fúria ele tece muitas críticas à sociedade norte-americana da época, né? Então ele para. E além disso, ele pega o protagonista como um subproduto da cultura socioeconômica e sociopolítica norte-americana. Porque ali você tem comentários, você tem. Na figura do protagonista, você tem visões xenofóbicas, visões racistas, visões. Críticas racistas, críticas misóginas, críticas econômicas e tal, e isso em cada lugar é como se o protagonista estivesse andando nas casas de um joguinho de tabuleiro, até chegar na casa da ex-mulher dele. Então, no primeiro lugar, ele passa numa conveniência, né, para comprar, para trocar, acho que é para trocar um dinheiro, e aí tem um vendedor que acho que é mexicano, não sei se ele é mexicano, não, acho que ele é asiático, e ele fala, não, só troca ou você compra coisa. Claro, é um pouco estereotipado, né, aí o cara, tá bom, eu vou comprar. Aí ele vai comprar uma lata de Coca-Cola e a lata de Coca-Cola tá cara pra caralho. E aí ele fala assim, não, peraí, pô, tá de brincadeira, esse preço é abusivo, pô. Aí ele, não, é isso aqui, porque se ele pagar, não vai sobrar o troco que ele precisa pra comprar ficha do orelhão, pra ele ligar pra ex-mulher dele, né? E aí entra um debate interessante, porque o cara tá praticando preço abusivo. E por isso que eu falo, ele tece críticas que a priori são coerentes, mas a reação do protagonista, apesar de ele ter determinada razão, vai escalonando para uma violência. E aí entra a questão social da coisa, né? Porque ele fala assim, pô, peraí, você vem pro meu país, a gente te acolhe aqui e você tá praticando preço abusivo em cima de mim? Aí ele pega um taco de beisebol e ele começa a quebrar as coisas que ele acha que são caras. Isso aqui, quanto é que custa? Cara, $10. Ele começa a arrebentar o bagulho com o taco de beisebol e o cara vai baixando. Não é 10, é 8, ele tá muito caro ainda. Aí ele bate de novo com o taco de beisebol. $5, ele tá muito caro. Aí ele vai quebrando a parada. Ele, não, $3 é seu. Ele, agora sim. Aí ele pega o bagulho quebrado, que ele mesmo quebrou, paga e vai embora, cara, saca? Essa cena de uma sutileza. Pessoal, assim, claro que a gente tá fazendo um geral. Esses filmes a gente pode fazer episódios para falar de cenas e deles. Assim, cenas icônicas, né? Você vê como esse filme é legal, cara. Essa cena em si, ela traz várias camadas. Sim. Por exemplo, você tem um cara que, primeiro, tem uma necessidade, né? O dinheiro tá ali, precisa pagar. É o produto, pagar, aquela coisa reta, né? E aí você tem a reclamação, né? E o cara, não, na minha loja eu dou o preço que eu quiser, foda-se, se quiser pagar, não paga. Sim. E aí ele sai da civilização, vai para a barbárie, o uso da violência. E o uso da violência, ele resolve a questão do preço. Resolve o problema. Entendeu? Só que usando de um artifício. E no final, quando ele atinge a intenção que ele quer, que é o preço que ele quer, acha justo, ele volta para a civilização, para a roupagem de civilização. Então, cara, assim, tenta assistir esse filme pegando essas sutilezas das cenas, cara. Porque o Dia de Fúria ele tem muito disso. A cena ele tem várias camadas e várias ironias. E tem uma comédia muito... É um filme que tem um humor assim, muito, muito sutil e muito, muito sofisticado, cara. Porque pô, essa parada de você ter um contraste entre você descambar para a violência, resolver o problema e voltar para vestimenta civilizatória, cara, isso é de um humor assim, muito refinado, bicho. Então assista, cara, preste atenção nesses detalhes. Veja como o diretor ele constrói essas coisas. Esse episódio,
o primeiro, né? É o primeiro de muitas incoerências sociais que a gente vê. Depois ele sai dali, depois ele é assaltado, tentam assaltar, depois ele tenta tomar café da manhã num que seria um McDonald's, né? Numa lanchonete fast food. Depois ele vai numa loja para comprar roupa e tem um neonazista lá. E é engraçado a forma como o protagonista se enxerga, porque apesar de cometer atos violentos, ele não se enxerga como um monstro. E a forma, o filme ele também te induz a enxergar o protagonista de maneira A ou B. E aí, quando ele chega na loja, não sei se é pra comprar roupa, acho que ele vai comprar um coturno, né? Que o sapato dele fura, isso aí, ele vai comprar um coturno. E aí o dono da loja é um neonazista, cara. E aí o neonazista saca, porque aí nessa altura do filme, a polícia já tá procurando ele, tá passando noticiário da TV e tal, e o cara protege ele, fala, não, cara, entra aqui, se esconde aqui, porque você é dos meus, eu sei quem você é. E ele ainda não sacou quem que é o vendedor da loja. E aí quando esvazia a loja e tal, e o maluco é todo misógino, é racista e tal, é supremacista. Aí ele pergunta, por que você me ajudou? Ele, chega aí, cara, pega aqui, ó, pega essa arma aqui e vai, continua fazendo o seu trabalho. E aí quando ele passa assim, acho que levanta a camisa dele e aparece o símbolo, a suástica nazista, né? Aí o personagem do Michael Douglas fala, não, eu não sou como você, eu não sou um monstro, peraí, pô. Eu só quero ir pro aniversário da minha filha. E a todo momento ele repete isso aí. Eu só quero ir pro aniversário da minha filha. E aí ele mata o cara tenta matar ele mata o neonazista e vai embora e tal. E aí entra o final desse filme, é uma parada que me deixa triste, cara. Porque você vai entendendo que a mulher para quem ele tanto liga já é ex-mulher dele, e que ele quer ir pro aniversário da filha, mas já teve um episódio de agressão com a menina, nada absurdo, mas ele já, de certa forma, bateu na menina, e isso levou ao divórcio e tal. E aí, no final, a cena se dá num pier, né, porque a ex-mulher dele mora numa praia, e assim, no pier, ali na praia, o policial saca uma arma pra ele e fica tipo um faroeste, né? Ele aponta a arma pro policial, e o policial aponta pra ele. Na última cena que ele não tá com uma arma de verdade, ele tá com uma arma de mentira, né? Nessa última cena. E o policial atira nele, aí ele cai assim e tal, e o policial vai, e aí ele olha pro policial e fala assim, como foi que eu cheguei, como é que eu cheguei a esse ponto? Eu fiz tudo que me mandaram, eu usava a roupa certa, eu chegava no horário no trabalho, eu fazia hora extra, eu agi como queriam que eu agisse, eu fiz tudo que era certo, como é que eu acabei assim, como um vilão? E aí, mais uma vez, entra o tema que a gente está querendo abordar, o quanto em determinado, salvo as devidas proporções, esse excesso de civilidade engaiola o homem e o faz se tornar um animal criado em cativeiro, saca? Então eu enxergo o personagem do Michael Douglas como um subproduto de uma sociedade doente. E ele é um sintoma disso. Então, claro, não estou... Por dizer que eu tenho pena, eu não estou justificando a violência descabida que ele pratica. Sim, claro. Mas eu sinto pena do cara, porque ele fala assim, cara, eu chegava no horário no trabalho, eu fazia tudo que a sociedade esperava, eu fiz tudo que me mandaram fazer e eu acabei assim, sabe? E eu acho que é uma crítica, porque ali é como se ele fosse um americano médio, né? Ele replica visões que a televisão passa, que o governo manda, sem fazer uso de um senso crítico, e no final ele acaba como um bandido, saca? Eu acho isso curioso. É um personagem que o filme ele merece ser assistido várias e várias vezes para que você se aprofunde em níveis de compreensão. Mas na última vez que eu assisti, alguns meses atrás, que eu reassisti, eu senti uma profunda pena do personagem do Michael Douglas. Na maturidade a gente sente uma pena. E até a última cena é a ex-mulher dele fazendo uma festinha no quintal da casa. Não da atitude dele, não da atitude dele, mas da do produto final dele como um ser humano ali, né? Da figura trágica. E eu acho engraçado porque a última cena mostra o aniversário da menininha, aí depois de todo o problema com a polícia, a mãe tenta fazer a festinha ali pra menina, aí tem umas amiguinhas de escola e tal, mostra a mãe sentada nos degraus da casa ali, as meninas cantando no quintal, e a câmera vai mostrando o interior da casa, porque o personagem do Michael Douglas passou na casa antes de ir pro pier da praia, e tá um VHS rodando, de umas filmagens que ele tinha com a menininha, aí tá ele com o bebezinho, com a filhinha dele, e ele é amoroso com a família, e ele, olha, o papai chegou e tal. Então mostra o que ele foi antes da gente conhecer ele no começo do filme. Então há uma diferença gritante de um homem que era supostamente civilizado e acaba terminando o filme como um cara que descambou para a violência total.
e remete ao diálogo anterior, onde ele pergunta pro cara, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu me tornei isso aqui? E isso foi uma das paradas que me deixou mais incomodado em relação ao que o personagem é. Não, de certa forma, não como se ele tivesse atribuindo a culpa a outras coisas que não ele mesmo. Mas é inegável, e o filme deixa isso aí muito evidente, que o William Foster, o personagem do Michael Douglas, é um subproduto de uma sociedade doente, né? De uma sociedade... Ele é um sintoma de uma sociedade problemática, né? Sim. Os três, acho que para a gente fechar, a gente poderia falar, e a gente tá aí um episódio que dá para dar uma continuidade, né? Estender muitos assuntos sobre cada um dos filmes. Esse aqui foi uma passagem geral sobre essa questão. Mas acho que para fechar, a gente poderia falar o seguinte: os três personagens criam uma resolução sobre esses assuntos, né? Sobre essas questões. E as três resoluções, elas são diferentes, elas não vangloriam a destruição. Do Taxi Driver, você tem uma resolução, como dizer, positiva, sem querer. No caso do Dia de Fúria, você tem o personagem, ele, né, confessando essa incompreensão, né? Ele não concorda, ele não está dizendo, eu fiz mesmo, e dane-se, e é isso aí, Sim. tem que botar porra em tudo, que é uma visão até, né, seria um final maduro, né? Porque, muita gente viu o Dia de Fúria, eu lembro, na época, que é igual ao Clube da Luta, né? Quando a gurizada viu o Clube da Luta muito novo, até criava, lembro, nos colégios, o pessoal queria imitar, fazer o Clube da Luta, e no caso do Dia de Fúria também, o pessoal, é isso aí, ele fez certo, eu queria fazer isso aí também, coisa e tal. E no caso do Taxi Driver também, o pessoal ficou muito focado na questão estética, né? Daquela coisa do personagem do Robert De Niro, ele tem aquele visual interessante, não sei o que e tal. Mas os filmes, né? O roteiro, ele dá outra coisa, dá outra visão. Os personagens não terminam concordando com aquela situação. Nenhum dos três. Então, isso é importante quando você for assistir os filmes, para você entender, cara, os filmes não estão vangloriando, eles estão mostrando um fenômeno, eles estão criticando o fenômeno, e dizendo, cara, isso aqui, é perigoso. A emasculação e a castração são péssimas e geram resultados bizarros, mas como isso é extravasado, que não deveria acontecer, por uma culpa de uma desordem, ela não é uma coisa legal também. Ela traz coisas péssimas, tá? Trazem resultados péssimos. Então, tem essa maturidade quando você for ver esses filmes, entender que os diretores não estão falando, nossa, que legal isso aí. Então, faça isso também, né? Não é isso. No Clube da Luta, óbvio, você vai ter a crítica. E a crítica é válida. Você está consumindo excessivamente porque você quer compensar o teu vazio existencial. Porque a sociedade está sem propósito e todo mundo está perdido. Mas, no final, o Tyler Durden, ele é eliminado, simbolicamente. Né? O personagem do Norton, ele fala, não, cara, eu não quero você. Tu não é a solução para isso aqui. Né? O Michael Douglas também, o personagem do Michael Douglas também, tipo, ele termina confuso. Sim. E isso é muito importante, cara. E no Taxi Driver tem essas pazes, né? Dependendo da sua interpretação, essas pazes, o cara mostrando, não, cara, eu posso sublimar essa violência para o bem, não preciso necessariamente matar o político. Né? Isso seria... isso que me levaria para onde, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E, cara, são 3 filmes. Um aspecto que eu queria comentar contigo são 3 filmes que o Dia de Fúria, principalmente, ele foi tratado como um filme, muitas vezes, pipoca, né? Por passar muito na sessão da tarde. Nossa, muito longe disso, velho. Muito longe disso. Muito longe disso. É um filme que parece ser um filme, né? Para você assistir por assistir, mas não, cara. Ele é um filme que cabe análises muito interessantes. Ele é um filme profundo numa roupagem não profunda. E o Clube da Luta é a mesma coisa. Se você lê o livro eu já vou adiantar para vocês. Não está muito longe do filme, tá? O livro, leiam o livro é 100 e pouquinhas páginas.
Sim. Mas se você viu o filme, dá para você ter a reflexão. O livro ele não é, não li o livro, eu vou perder muita coisa. Não, mas leia o livro que é interessante. Tá? E é isso. Não, e o Taxi Driver nem se fala. O Taxi Driver já é considerado um clássico. É um clássico do cinema. Mas os 3 filmes são filmes que você vê que o filme é legal, a obra é tensa, quando você pode passar, que a gente está aqui, a gente poderia passar horas falando sobre isso. Sim. Sobre cada um deles. Tem uma série de outros detalhes e outros subtextos, outros subtemas aqui que a gente, se deixar, passa o dia inteiro comentando, né, cara? Sim. Inclusive, a gente está tratando de um tema que a gente extraiu um tema, né? Dentro desses filmes, a gente pode extrair outras discussões. A gente está falando sobre a trilogia da revolta, sobre a revolta contra a emasculação e esse aprisionamento social. Mas aí você pode falar de várias outras coisas, cara. Por exemplo, se você ser descartado quando você trabalha no sistema econômico, cara, também cuidado, gente. Não estamos criticando o economia de mercado, não é isso. Mas como você também não pode criar aquela ilusão de que você é insubstituível. As pessoas vão me proteger aqui, eu vou me manter no meu emprego, coisa e tal. Não, os 3 personagens são meio que, cara, o taxista lá do Robert De Niro, ele tá na boca do lixo, velho. Ele existiu ou não, que diferença que faz? Ou que nem o taxista fala pra ele, o taxista mais antigo fala pra ele. Você vê que o cara, porra, velho, esse maluco, tipo, ele pode ser descartado se ele morrer amanhã, dane-se. O Dia de Fúria também. Pô, o maluco é um engenheiro hoje, se não me engano, um engenheiro de alto nível, coisa e tal. E ao longo do filme você descobre que ele já foi demitido há semanas, né? E ainda assim ele estava cumprindo a rotina, né? Mesmo desempregado, ele cumpria a rotina do emprego do qual ele foi demitido. E no caso do Clube da Luta, a mesma coisa. Quem que é o maluco? Ele não tem nem nome, né? O protagonista, o personagem do Edward Norton, o nome dele sequer é mencionado na obra, né? Pra mostrar que ele é um Zé Ninguém da sociedade ali, né? Quando ele se refere quando ele diz com insônia, tudo vira uma cópia da cópia da cópia, isso aí se refere a ele como um membro da sociedade também, né? Insignificante, uma cópia de uma cópia. Isso aí fica muito claro quando mostra o ambiente de trabalho dele. É uma repartição de uma grande empresa onde ele trabalha num cubículo, ao lado dele é outro cara igual a ele. E do lado, e assim, em vários andares, a mesma coisa, né? Justamente. E o Clube da Luta, ele acaba homogeneizando os membros, né? Os caras vestidos de preto, com a cabeça raspada, fazendo trabalhos específicos e tal. Sim. Ele é bem... Sim. Eu acho que uma das críticas a a forma como a sociedade dita costumes, hábitos, figurinos, estereótipos, é quando ele tá no ônibus junto com o Tyler, e eles passam por um outdoor da Calvin Klein. Aí aparece um modelo da Calvin Klein de cueca ali e tal. Aí o Edward Norton olha e fala assim, então é desse jeito que um homem tem que ser? É aquilo ali que um homem tem que ser? E dita a indústria da moda ou a própria indústria da propaganda dita como as pessoas devem se vestir, como devem ser seus corpos, seus físicos e tal, seus cortes de cabelo. Cara, eu acho engraçado. O Clube da Luta, ele é uma metralhadora de críticas à sociedade, né? Sim. E são críticas, claro, ácidas, você pode né? criticar o Chuck Palahniuk, falar que às vezes ele dá uma exagerada, algumas coisas e tal, mas são críticas muito pertinentes, cara. E outra coisa, por ironia, esses movimentos que tentam retornar, dizer assim, o homem é importante, cara, se você estudar a coisa clássica, isso não tem dúvida, que a masculinidade é uma coisa importantíssima, que não deve ser desprezado como tem acontecido. Mas aí você tem um movimento contrário que combate o combate à masculinidade e aí quer criar um pacote de como o homem deve ser. Aí você cria um outro problema, que aí você fala assim, mas o homem deve ser isso aí. Aí cria o cosplay de homem, né? Que aí aqueles caras influência criando... Cosplay de homem é ótimo. Tipo, os caras que, sei lá, nunca trocaram um pneu, velho. E aí ficam, sabe, querendo criar estética para compensar uma coisa que realmente a sociedade tá errando, mas aí se cria o anúncio da Calvin Klein. Tipo assim, é assim que o homem deve ser?
Você tá entendendo? E ao mesmo tempo, eu não sei, porque você pega era o Taxi Driver da década de 70 e os outros da virada do milênio e tal. E eu acho que se o Clube da Luta fosse feito hoje, cara, acho que ele seria ainda mais violento. Sim. E a metralhadora, né, metaforicamente dizendo, dispararia para diversas outras coisas, porque nos tempos que a gente vive, diversidade, a questão da dar voz às minorias, e não estou criticando isso, mas um justiçamento ao homem primitivo, normal. né? O homem normal. Você vilaniza o que é o homem branco, heterossexual. Mais uma vez, pessoal, não estou me fazendo passar por homofóbico ou misógino, mas existe uma certa vilanização. Estereotipo isso aí. Como se o cara tivesse que pedir desculpas ou sentir vergonha por ser quem ele é. E eu acho que é por isso que quando o Tyler... Na verdade, o Tyler é a idealização de um homem perfeito, né? Na figura do protagonista. O cara é musculoso, ele é desapegado financeiramente, ele não tá nem aí pra sociedade, ele faz o que ele quer fazer, ele toma o que ele quer, etc. Ele é influente entre os outros homens, etc. Mas eu acho que... E ao mesmo tempo ele é uma figura perigosa também. Porque ele destila essa filosofia nihilista, essa sua indiferença em relação à sociedade, e ele forma discípulos, né? Só que a forma como ele exercita e instiga a violência acaba descambando para uma parada, ele acaba praticando mais mal do que bem a sociedade, né? Sim. Quando ele diz que a autodestruição é um aperfeiçoamento e a fuga e a salvação para os problemas, na verdade ele quase mata o personagem do Norton, né? Os caras se estapeiam, se batem até quase morrerem dentro do Clube da Luta. O cara faz nele mesmo uma queimadura química. Né, tudo bem, existe uma certa poesia naquilo, mas as pessoas interpretaram aquilo de uma forma literal, né? Essa é a questão, né? Como as pessoas interpretaram. Determinadas críticas do Tyler são pertinentes, são válidas, mas a forma como ele reage a esses problemas acaba sendo um outro problema, né? Sim, a solução que esses filmes entregam, né? Não a solução, mas assim... Porque aí depende muito da maturidade do espectador, porque se o cara se deixar levar pelas camadas mais superficiais do filme, ele vai achar que a solução é ir para um porão de um bar, encher a cara e trocar soco com quem tiver ali. E não é, saca? Mas o filme, e são roteiros inteligentes, e a direção mais inteligente ainda. Eles lançam luz sobre um problema. E eles mostram que e o roteiro também, e a direção do filme mostra que a solução que aqueles protagonistas tomam não é a ideal. Então, o projeto de destruição que o Tyler elabora no Clube da Luta não é o ideal, não vai resolver o problema da sociedade. Não é implodindo prédios de grandes corporações que você vai resolver o problema socioeconômico. Você vai acabar com o vício de consumismo das pessoas. Não é sair quebrando uma conveniência que você vai acabar com a política de preços abusivos. Não é matando o CEO da segurança. Isso é um assunto, cara, como as coisas estão se traduzindo hoje, cara. Você pega desde Ted Kaczynski, o Unabomber, até o cara que matou o CEO que é um problema social bizarro nos Estados Unidos, que é questão de plano de saúde, né? Isso ninguém tem dúvida aqui. Que os caras são muito escroto também. O pessoal, né? Mas e aí, o que mudou? O que o Unabomber mudou ao lançar o manifesto dele? O que o Tyler vai mudar explodindo o prédio de corporação? As corporações estão certas? Não estão certas. O assassino do CEO está certo? Menos ainda, né? Assim, fazer justiça com as próprias mãos. Você matar um cara que faz parte, que nem o Unabomber, matou um cara que fazia parte da indústria aeroespacial. Tipo, e aí, cara? É assim que você vai solucionar as coisas? Porque aí você cria... Claro, que você permeia o imaginário das pessoas e você cria subgrupos que falam, não, é isso aí mesmo, a solução é essa. Mas, cara, você olha na história, bicho, isso às vezes até piora, as corporações ficam mais agressivas e você fica desesperado porque não tem uma solução, cara, clara, matemática para coisa. Você está entendendo? Então seria muito inocente desses filmes falar, não, explode, seria o final do filme inocente, né? O Tyler explodiu e aí o dia resolveu o problema. Não. O personagem destruiu o próprio Tyler Durden, que deu nome a ele, né? Simbolicamente na história. E, sim. Cara, o que rolou disso aí? Depois que ele explodiu os prédios? Nada.
nada muda. Nada muda. Então, isso é muito, cara, é muito interessante. Então, recomendo, nós falaremos mais desses assuntos, tá, gente? Aqui foi o que deu para fazer nesse tempo, né? Foi legal pra caramba. Tá aí um assunto que é importante a gente pensar e não vai ter solução para ele, mas para a gente... É o típico assunto que você não vai arrumar uma solução, mas é importante você debater para que você se posicione no mundo, para que você entenda qual é a tua posição no mundo. Tipo, pô, eu tô vivendo isso aqui, cara. O mundo é dessa forma. E a partir disso você até possa, sei lá, jogar com o jogo que realmente existe. E saber que, pô, gente, se você é homem, você não tem que pedir desculpa por ser homem. Caralho. Como a sociedade está querendo que você faça. E que você tem que ser capaz da violência, e você pode ser capaz de violência, para utilizar isso dentro de coisas virtuosas. Proteção, coragem moral, honra. Tá? Porque se você tiver a capacidade de violência e você não tiver uma posição moral muito bem definida, você vai acabar explodindo o prédio. Você vai acabar traduzindo seu desespero em outras coisas. E o mundo, gente, não é preto e branco. Se o cara matou o CEO lá da seguradora, vamos supor assim, se ele tá errado, e ele tá errado, né, porque o cara também, porra, bicho, né, tinha uma família, não sei o que, tal, mas em que nível de desespero tava esse maluco, né? Em que nível de desespero tava as pessoas que cometem certos atos desesperados, sem justificar o que elas estão fazendo, sem dizer que é certo ou errado. Mas então a sociedade acaba empurrando o cara para fazer esse tipo de barbaridade. Ele erra fazendo esse tipo de barbaridade, mas a gente não tem uma solução, não dá para dar uma solução. Tipo, tudo fica no nível muito nebuloso. Por isso que a arte, quando ela é boa, ela vai te jogar no mundo que você vai ter mais dúvida do que certeza. Ela suscita outras questões, lança luz a outros problemas, né? Lança luz a outros problemas. Se você terminou esses filmes e você deu um ponto final, deu uma certeza para as questões que você viu ali, então assista de novo. Assista de novo, cara. Ou deixe passar um tempo da sua vida, outras experiências, para você ficar mais confuso. Porque quando eu assisti o Clube da Luta novo, eu achei do caralho. Falei, porra, Clube da Luta, puta, legal pra caramba. O Dia de Fúria, puta, legal pra caramba. Taxi Driver. Depois, quando a gente ficou mais velho, a gente assistiu, isso aconteceu, deve ter acontecido contigo, você olha e fala, caralho, cara, isso aqui é muito confuso, bicho. Sim. Não tem uma resposta para isso aqui. Eu não acho isso legal também. Mas, né? Isso é uma justificação do personagem do Michael Douglas, mas você tem pena, cara, da figura trágica do maluco. Fala, pô, esse maluco é um desgraçado, velho. Coitado dele. Ele não é o bonzão que resolver as coisas. Ele é um coitado. No fim das contas, a maturidade é você assistir o Dia de Fúria e terminar falando, cara, esse maluco é um coitado, velho. É um desesperado, né? Tipo, não é legal isso aqui, entendeu? Mas é isso, Felipe. Porra, que conversa bacana, velho. A gente tá há muito tempo para fazer essa discussão, né? Sim, desde o ano passado, né? Desde o ano passado. É uma discussão muito delicada, porque ela pode suscitar muitas más interpretações, né? Exatamente. Depois, no final, a gente pede desculpa por ser homem, só para tipo, né, limpar. A gente tomou consciência aí que realmente Não, gente, nos 35 minutos do último tempo, a gente tomou consciência. A gente tem consciência social agora. Tá? Mas é isso aí. Tá, Felipe, vamos lá. Últimos recados. Últimos recados aí, pessoal, se tiver algum. Não temos mensagem. Né? Retomamos os trabalhos recentemente, né? Retomamos os trabalhos recentemente. Graças a Deus, temos aí uma terapia semanal e Café Cultural, eu e o Felipe falando de vários assuntos, mas minha ideia, o Felipe já concordou com isso, é ter também uns extras, não do Café Cultural, mas extra, enfim, qualquer coisa, para a gente botar a gente na mesa também, outras pessoas na mesa, para aí aumentar a chance de a gente tomar processo. Nem que seja para criticar a gente, né? Nem que seja para eles criticarem, falarem mal da gente ao vivo aqui. Tá? É isso. Retomamos os trabalhos. E sigam, gente. Não deixe de seguir lá o da propaganda e além da última página. O Felipe está postando coisa lá. É isso, gente.
Fiquem bem. Obrigado por chegar até o final. Uma ótima semana a todos. Forte abraço e até mais. Até mais.